a respeito do atentado que se faz diariamente contra a juventude deste país. Há uma grande confusão entre os valores corretos e aqueles que são errados. Todos sabemos que há um grande envolvimento de todo cidadão brasileiro, por exemplo, com o futebol. Sabemos que em nossa nação este esporte é uma paixão e que, principalmente entre os jovens, o futebol chega a ser quase uma unanimidade. São torcedores de diversos times brasileiros, entre os quais eu também me incluo, entre outros, além das federações de outros países. Em ano de Copa do Mundo, como é o caso, os torcedores de times rivais se unem em um só coro a favor da seleção brasileira. A massa é compelida a expressar, através das cores verde e amarelo, sua paixão mais ferrenha e o seu nacionalismo. A exemplo dos jogadores da seleção brasileira, muitos jovens sonham em um dia figurar nos campos dos estádios nacionais como jogadores ou internacionais, ingressando desde cedo nas escolinhas de futebol e procurando seguir o exemplo dado pelas estrelas do nosso futebol, que deveriam ser um exemplo de vida saudável, de disciplina e de bom comportamento. Mas, pasmem, não é isso que vemos. Na campanha publicitária do patrocinador da seleção brasileira, associa-se a paixão pelo futebol com a paixão pela bebida, pela cerveja, algo completamente sem sentido, uma vez que esportes e drogas ou bebidas alcoólicas nunca andaram juntos. Se para o jovem, os jogadores de futebol ou mesmo o próprio futebol são encarados como ídolos, estes ídolos outrora considerados caras limpas, hoje fazem apologia ao consumo do álcool. Sabemos que tudo começa com o esporte pura e simplesmente, e para um leigo torcedor, tudo se resume ao esporte. Porém, depois que o juiz apita o término de uma partida, fim de jogo, é que outras jogadas começam a acontecer. Não é mais gol, nem escanteio, nem tiro de meta. Muitas vezes são pênaltis, dos mais violentos, que manipulam os rumos que o futebol pode tomar. Falo dos contratos milionários, das campanhas publicitárias, onde não se reza mais pela ética, onde apenas o dinheiro fala alto. O jogador não é mais um atleta, é um produto. E independente do bom senso, ele se vê compelido a dar exemplos que nem sempre edificam. Juntamente com campanha de cervejas, deveria ser vinculado o testemunho de jogadores que perderam tudo por conta do alcoolismo e das drogas. Vimos recentemente o caso de um jogador do Botafogo do Rio de Janeiro, Jobson, que após arrebentar com jogadas fascinantes, viu sua carreira escoar pelo ralo por causa do consumo de cocaína. Estava com o contrato fechado, pronto para uma carreira de sucesso e poderá amargar 2 anos de suspensão por sua atitude. Ninguém pode afirmar se ele terá o mesmo desempenho e nem se será visto com bons olhos, uma vez que a desconfiança sempre pairará sobre a sua vida. Outro exemplo, Ariel Ortega, do River Plate, que enfrenta problemas com o alcoolismo e por causa de suas recaídas tem sido afastado de diversas partidas. O caso mais famoso no Brasil, de Mané Garrincha, que com suas pernas tortas, o que lhe valeu o nome, o apelido de Anjo de Pernas Tortas, encantou torcedores do mundo inteiro. Foi campeão carioca pelo Botafogo em 57, bicampeão em 61, tri em 62 pela seleção. Garrincha foi 2 vezes campeão mundial em 58 e em 62, tendo atuado em 60 jogos e perdido apenas 1 contra a Hungria na Copa do Mundo de 66. Sua maior derrota... Só um minuto, já lhe darei assim concluir este pensamento. Sua maior derrota não foi nos campos, mas sim contra o alcoolismo que o venceu, levando-o à morte em 20 de janeiro de 83. Estes são apenas alguns dos exemplos de jogadores, mas também vemos uma violência desmedida entre torcidas, que estão cada vez mais agressivas, muitas vezes sob efeito de drogas ou álcool. Infelizmente, vemos uma ligação intrínseca entre o futebol e o consumo de bebidas alcoólicas. É comum o comentário: quando o nosso time ganha, bebemos para comemorar, e quando perde, bebemos para esquecer. Este incentivo, entre aspas, alavanca vendas nas empresas que buscam patrocinar os clubes, entendendo que tal procedimento é bom para todos. Voltando à questão das torcidas, aprecio a medida de que seja proibida a venda, distribuição ou consumo de bebidas alcoólicas no entorno do estádio, uma vez que uma torcida alcoolizada é a torcida que depreda, que briga e que mata. Esta questão é tão séria
que, com a intenção de amenizar os efeitos causados pelo álcool, alguns anunciantes, numa atitude muito, entre aspas, consciente, aconselham: se beber, não dirija. Realmente, se beber uma cervejinha fosse algo inocente, não seria necessário tal aviso. Na realidade, os efeitos causados pelo álcool vão muito além de se dirigir embriagado, o que por si só já causa 65% dos acidentes de trânsito que ocorrem no país. Cerca de 70% dos laudos cadavéricos de mortes violentas constam a presença do álcool. 40% dos suicídios são provocados pelo abuso do álcool. Nas questões trabalhistas, o álcool é a terceira maior causa das faltas ao trabalho.